Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é preposição. Vamos saber um pouquinho mais sobre esta classe gramatical. Antes de mais nada, vamos fazer uma reflexão e ver o conceito de preposição. Folha seca. Amor não correspondido, vai virando tudo em deserto, vai calando a voz do mundo. Vai tirando da água a sua nascente. Amor não correspondido. Vai tornando em folha seca tudo o que toca com os dedos, até perder seus espinhos e se deixar morrer nos vãos de uma tarde qualquer. Este é um poema de Rosiane Murray, Fruto do Ponto. Foi publicado em 1997. Bom, gente, vou pegar aqui uma canetinha marca-texto. Nós vamos identificar aqui no texto, tá? Eu acho que eu não peguei a marca-texto, eu peguei uma caneta. Vamos lá, marca-texto. Algumas preposições. O que seriam as preposições? As preposições, elas são palavras que são usadas para conectar a outras palavras. Então, por exemplo, aqui, olha. Tudo em deserto, o em é uma preposição. Aqui nós temos o do, temos o da. Aqui temos o a. Que mais? Deixa eu ver se eu encontro mais. Aqui tem mais o em. Com. O até. E o nos aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas preposições. Então, conceituando aí, preposição é uma palavra invariável que liga duas ou outras palavras, estabelecendo relação entre elas. Então, olha só. Aqui nós temos, então, algumas preposições, tá? Que são as preposições que a gente costuma utilizar. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui que eu fiz, apagar todas as tintas. Apaguei. Vamos lá. Então, olha só. O a, ante, após, até, o com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Fique de olho. As preposições constituem elementos de coesão no texto, certo? Vamos lá. Que relações seriam essas, tá? Antes da gente falar das relações, vamos falar das locuções prepositivas. Assim como em outras classes gramaticais, as locuções elas são formadas, né, por duas ou mais palavras com o valor de preposição. Em geral, a locução prepositiva ela é formada de advérbio ou locução adverbial mais uma preposição. Então, fique de olho, a locução prepositiva sempre termina em preposição. Então, nós temos aqui, além de, antes de, acerca de, acima de, à custa de, a despeito de, a fim de, ao lado de, ao redor de, apesar de, a respeito de, às voltas com, de cima de, dentro de, depois de, diante de, embaixo de, em cima de, em lugar de, em vez de, junto a, junto de, para com, perto de, por baixo de, por cima de, por entre, por trás de, tá? Então, podem perceber que todas elas terminaram com uma preposição. Vamos ver, então, agora a combinação, ou seja, a preposição ela pode combinar com artigos e também pode combinar com pronomes, certo? Então, olha só, aqui nós temos o exemplo da preposição a junto com o artigo o, que forma, né, o ao, essa combinação ao. Devagar se vai ao longe. Então, neste ao eu tenho duas classes gramaticais, a preposição a e o artigo o, tá? Então, elas se unem para quê, né? Para que não haja uma perda
de elementos aí, tá? E quando esse a ele se junta com o artigo a, quando essa preposição se junta com o artigo a, por exemplo, aí nós temos a formação da crase, a ocorrência de crase, tá? Para identificar que dentro daquele a existem dois. Um é preposição e o outro é um artigo. Então, a combinação é a união da preposição a com outra palavra, sem que haja perda ou transformação de elementos. Veja a combinação da preposição a. Então, aqui nós temos, né, a combinação do a com o o, né, formando o ao e o aos, e o aonde, que é a combinação da preposição a com o advérbio onde. Olha só, contração, né, que entra no caso também de transformação aí da preposição com a união de outra classe gramatical. Então, aqui nós temos o do. O do nada mais é do que a preposição de com o artigo o. Assim se forma o do e o da também, tá? Que seria o artigo a. Então, a galinha do vizinho é sempre mais gorda. Então, olha só como acontece aqui, de uma forma animada, o O, olha só, dá um chute no E e fica com a letra D. Então, a contração é a união da preposição com outra palavra, havendo uma perda ou transformação do elemento. Então, olha só, perdeu o E e no lugar ficou o O, assim como se fosse o A. Então, aqui as preposições a, de, em, per podem unir-se aos artigos, pronomes e advérbios, formando contrações. Nas contrações de preposição a, ocorre a crase, né, que é indicada pelo acento grave. Então, algumas contrações da preposição a. Então, temos aqui o a com crase, aquele, aquela e aquilo. Então, nesses casos aqui, olha só, todos eles receberam um acréscimo de crase, tá? Para indicar que tem essa preposição antecedendo o artigo e os pronomes. Contração da preposição per, né? Então, a gente, foneticamente, ali há uma alteração também, né? Porque eu não falo pero, eu falo pelo e pela. Tá? Então, essa preposição mais os artigos o e a forma as palavras pelo e pela. Algumas contrações da preposição de. Então, olha só, preposição de com o artigo vai formar o do e o da. Com o pronome ele, vai formar dele. E lembrando que é a forma feminina também. Com o pronome este, vai formar deste. Com o pronome aquilo, aquele, né? Vai formar daquele e daquilo. E com o advérbio aqui, vai formar daqui. E algumas contrações com as preposições em, né? O em, então, mais o artigo o, forma o no. Com o artigo a, forma o na. Com o pronome ele, forma nele. E com o pronome ela, nela. Com o pronome essa, nessa. E com o pronome isto, nisto. Bom, e quais seriam então essas relações que são estabelecidas pelas preposições? Então, aqui eu tenho uma lista dessas relações, tá? As preposições, elas ligam palavras estabelecendo relações entre si. Desse modo, constituem elementos de coesão no texto. Então, olha só, essas relações podem ser de assunto, ausência, falta ou carência, causa, companhia, conteúdo, distância no tempo e no espaço, finalidade, lugar, instrumento ou meio, matéria, modo, oposição, posse e tempo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu não vou ler todos, depois eu posso até disponibilizar essa listinha para vocês. Assunto: todos discutiam sobre o jogo. Então, sobre faz essa relação de assunto do que discutiam. Tomei café sem açúcar. Então, o sem aqui indica uma ausência, uma falta.
Ficou apavorado com a ventania. Então, o com aqui está indicando uma causa. Notem que aqui no próximo exemplo eu também tenho o uso do com, mas com uma outra relação. Saíram com as amigas. Nesse caso, é uma relação de companhia. Conteúdo, né? O copo de suco. Então, o suco é o que contém no copo. Daqui a 3 meses. Então, essa preposição a indica uma distância de tempo. E, enfim, temos muitas outras classificações. Depois, como eu disse, eu disponibilizo para vocês essa listinha com esses exemplos. Vamos lá. Então, aqui nas atividades do livro, página 74, releia um trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Então, o princípio 4. A criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto a sua mãe cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Letra A. Qual é a função das palavras destacadas no texto? Acabamos de ver, né? Olha só as palavras que estão destacadas. Designar a quantidade de seres em uma sequência, relacionar as palavras estabelecendo uma ligação entre elas ou expressar as características ou qualidades dos seres. Letra B. Relacione as palavras em destaque em cada um dos trechos ao seu sentido. Então, na letra A, da Previdência Social, letra B, para essa finalidade e letra C, em boa saúde. Então, vocês vão identificar aqui com A, B ou C, modo, posse e objetivo. 2. Releia outro trecho do regulamento. Estes direitos serão outorgados a todas as crianças. Letra A. Qual é a função da preposição a nessa frase? Letra B. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da preposição. Então, a preposição não concorda em gênero e número com os demais termos da oração, ou a preposição concorda em gênero e número com os demais termos da oração. Sabendo que a preposição é uma classe invariável, né? Se ela é invariável, ela não varia em gênero e número. Olha só, a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e de dependência, é chamada preposição. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em gênero e número. Veja abaixo as principais preposições da língua portuguesa. Então, aqui no livro de vocês, vocês também têm uma listinha com as preposições, as principais. As preposições podem estabelecer sentido de posse, modo, posição, lugar, material e causa. Observe o exemplo abaixo. Então, olha só. A boneca de Clara fica em prateleiras de madeira. Então, o D aqui se relaciona, né? Relaciona boneca e Clara, indicando a posse. O em aqui relaciona ficam, né? O verbo ficam e o substantivo prateleiras, indicando o lugar. E o de madeira relaciona-se com prateleiras e madeira, né, indicando material, do que é feita a prateleira. Combinação e contração, também já expliquei, né? Atividade 1. Algumas palavras são formadas pela união de uma preposição e um artigo. Observe as palavras destacadas neste trecho do regulamento. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então, eu tenho aqui o ao e o dos. Quais são as preposições e os artigos que formaram essas palavras? Então, olha só, que nessa daqui, qual é a preposição e qual é o artigo, e nessa daqui, qual é a preposição e qual é o artigo. Letra B. Em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição e do artigo? Então, em uma delas,
houve uma combinação, então não houve alteração. E na outra houve contração, por isso houve alteração. As preposições podem unir-se a outras palavras, formando um único termo. A ocorrência dessas junções é denominada combinação ou contração. Na combinação, a preposição a se junta a outra palavra e as duas são pronunciadas. Veja o exemplo. Vou aonde você quiser. Aonde é igual a preposição a mais a palavra onde. Na contração, as preposições ligam-se a outras palavras e ocorrem alteração de som e grafia. Então, não nado nesse rio, nem que me paguem. Então, nesse é igual a preposição e, em, mais o pronome esse. Então, veja outros exemplos de contração. Vocês têm aí o quadro também, né, dessas contrações. E aqui a explicação da crase. A preposição a pode unir-se ao artigo a e aos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Essa união é uma contração, indicada pelo acento grave, e recebe o nome de crase. Então, vou à Bahia curtir uma bela praia. Entregue isso àquela moça. Comecei a dar valor àquilo que faço. Então, nestes casos aqui, existe a contração, né, de uma preposição a mais um artigo e pronomes, ok? 2. Releia outro trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Letra A. As palavras em destaque são formadas pela união de qual preposição com quais outras palavras? Então, notem as palavras que estão destacadas. B. Elas são formadas por combinação ou contração? Justifique sua resposta. Bom, aqui vamos falar então das locuções prepositivas. 1. Releia mais um trecho do regulamento. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício desse direito. Dica: as locuções prepositivas sempre terminam com preposição, sendo de a mais comum. Vocês viram lá na tabelinha que eu mostrei para vocês antes da gente entrar nas atividades do livro. Tá? A mais comum diferenciada das locuções adverbiais, que nunca terminam com preposição. Então, essa é a grande diferença entre as locuções prepositivas e as locuções adverbiais. Letra A. Com que sentido a preposição para foi empregada nessa frase? Letra B. Que expressão poderia substituir a preposição para nesse trecho sem alterar o sentido? Acerca de, a fim de, ao invés de ou em vez de. Locução prepositiva é a expressão constituída de duas ou mais palavras que pode exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, ligar palavras. Depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Em frente à casa de Camila há uma padaria maravilhosa. Conheça mais algumas locuções prepositivas. Então, temos aqui algumas locuções prepositivas também. E atividades. Então, é hora de vocês verem o que realmente aprenderam aí. Temos 2 atividades apenas. Na primeira, vocês vão completar as orações de acordo com o que está acontecendo em cada cena, empregando uma das preposições abaixo, sobre, com, o a e o de. Então, observem a cena, leiam as frases para completar com uma dessas preposições, tá? Então, eu vou deixar aí com vocês fazerem a leitura tanto da imagem quanto do texto.
2. Escreva qual a relação estabelecida entre preposições, estabelecida pelas preposições nas orações a seguir. Então, olha só, tem aqui o com e o com, o de e o de e o do. Vou voltar aqui no livro de vocês. O livro não traz esses sentidos. Ele traz alguns poucos aqui, olha só. Então, eu vou incluir na tarefa aquela tabelinha para ajudar a vida de vocês, porque eu sou muito legal, tá? Então, nessa atividade, vocês vão precisar saber qual é a relação, tá bom? Qualquer dúvidas, me chamem no Hangouts para eu tirar qualquer dúvida. Não entreguem atividade em branco e não fiquem com dúvidas guardadas. Compartilhem as dúvidas, ok? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.